Graça e paz, irmãos e irmãs. Bom estarmos na casa do Deus vivo para cultuarmos o seu nome e sermos também tocados pela sua palavra, pela ação do seu Espírito Santo. Para nossa reflexão nesta manhã, nesta linda manhã de domingo, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, vou ler aqui alguns versos a partir do 21, capítulo 3, lerei alguns versos a partir do 21. Hoje estaremos meditando sobre a graça. A graça. Tema importante para a nossa teologia reformada e, é claro, bíblica, a ação de Deus no meio da humanidade. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos capítulo 3, a partir do verso 21. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Abra os olhos do seu coração, porque a palavra do Senhor fala conosco abundantemente, porque é o próprio hálito divino. Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Feche seus olhos. Pai querido, nós te somos gratos porque o Senhor nos reuniu nesta linda manhã de domingo para juntos aqui sermos tocados e edificados pela Tua palavra. Somente a Escritura fala do Teu nome e exala o Teu hálito, ó Espírito Santo. Nos toca nesta manhã no nosso singelo meditar, na nossa simples reflexão, que o Teu Espírito Santo nos conduza, para que aconteça na nossa vida transformação e frutos benditos em nossa caminhada, para que possamos louvar o Teu nome, Jesus, glorificar o Teu nome em nossa vida. É a nossa oração de súplica e gratidão, no Teu nome, Jesus, nosso Senhor. Amém. Nós estamos vivenciando o mês da reforma, já estamos basicamente na última semana desse mês de outubro, quando dia 31 fechamos o mês e celebramos no dia 31 de outubro de 1517, quando são fixadas nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses de Lutero. Nós conhecemos a história, mas é bom a gente relembrar alguns detalhes importantes. Que Lutero amava a igreja a qual servia. Ele não queria um cisma, não queria romper, não queria ruptura, ele queria apenas que a igreja acordasse para as realidades divinas, acordasse para a vontade de Deus, acordasse para aquilo que estava inserido já no texto sagrado.
Ele, como estudante, como mestre, depois doutor em teologia, ele começou a estudar um pouco mais aprofundadamente os textos sagrados. Isso é um pouco paradoxal. Nos seus mestrados e doutorados, ele começou a ler a Bíblia, apesar de religioso há muito. E ele começou a perceber pela voz de Deus, através das Sagradas Escrituras. Por isso que um dos temas dos nossos pilares da nossa fé reformada é somente as Escrituras. E ele descobriu aquilo que Deus privilegia por sua vontade. E basicamente é a ação de Jesus Cristo entre nós, descendo do céu, não usurpando, querendo ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, para nos ensinar o seu caminho, pela prática da igreja. E hoje nós somos a igreja de Cristo, que professa a sua fé, e somos pela fé salvos, redimidos, justificados. Não há fé maior que essa, que nos coloca na vida e vida eterna. Mas é importante nós entendermos que pela fé nós fomos justificados. Pela fé Abraão foi justificado. O texto segue e fala aqui da experiência de Abraão. Às vezes nós queremos canonizar Abraão, mas o que aconteceu ali foi efetivamente a ação de Deus na vida de um homem que professou a vontade de Deus, que ouviu a voz dele e obedeceu na integralidade. Isso já nos ensina aí, porque ele aí se tornou uma pessoa proeminente, alguém que se destacou, que até hoje é lembrado pelo povo judeu, é um grande patriarca e até hoje é lembrado pela igreja de Cristo. Não porque ele se tornou um santo, não, porque ele resolveu obedecer, ouvir Deus falar e obedecer, e Deus honrou a sua fé, chamado Pai da Fé. Mas nós não podemos parar por aí. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se nós não formos tocados pela fé. Mas eu queria antes fazer uma observação, parece. Eu peço que você que tem celular, não acesse o seu celular agora. Isso atrapalha bastante a nossa reflexão. Como nós temos aqui um povo diminuto, fica fácil perceber. Isso me atrapalha bastante. Eu peço isso. Já pedi até para as Bíblias comprar não um celular cortadinho para colocar no nosso templo, porque é importante isso. Nós estamos no templo, no lugar onde Deus se manifesta. Se nós não ouvirmos Deus falar aqui, vamos vir onde? E eu peço que haja reverência na casa do Pai. A graça, o que é a graça? Nós entendemos, pastor, o que é a graça? Uma coisa de graça. É um pouco assim, mas não totalmente, porque é uma coisa quase indecifrável. Nós entendemos a ação de Deus, um Deus que deixou a sua glória e desceu para habitar entre nós. Como já disse, para pegar nas nossas mãos e caminhar conosco na nossa jornada, que às vezes não é fácil, uma jornada que às vezes supera as nossas forças, e achamos que não temos mais força, queremos desistir, pensamos desistir, e essa é uma faculdade humana, de querermos desistir, que aliás isso é o mais fácil, desistirmos, largarmos mão. Isso é a contrariedade da nossa liberdade, e na verdade nós podemos crescer muito. Abraão é um exemplo disso. Ele é o famoso pai da fé, por quê? Porque ele resolveu obedecer a Deus na integralidade. Deus falou assim, querido, leva o seu filho, coloca no monte da lenha lá. Claro que no início tenho certeza que ele questionou mesmo, mas questionou a si mesmo, mas resolveu obedecer. A graça de Deus, embora já sendo manifesta no Antigo Testamento, era apenas como uma vela acesa, comparada ao brilho da graça manifesta na encarnação de Cristo. Ela se manifestou salvadora de todos os homens, segundo Tito 2,11. A graça se manifesta então para a salvação de todos os homens. Eu gosto de pensar assim, que a graça de Deus é o abraço de Deus a todos nós. E como é gostoso um abraço, meu irmão João, como é gostoso, sabe qual é o melhor lugar do mundo? Já disse para vocês, é aqui no ombro, quando nós podemos ser abraçados, depositar aqui o nosso rosto, nossa cabeça em alguém, e recebemos o carinho, o calor.
É a graça de Deus quando resolve nos abraçar, nos envolver no seu novo mundo e nos religar, nos reconectar com Ele, porque Ele é o nosso Criador. E nós nos afastamos tanto da presença de Deus que nós não conseguimos entender isso como nós sendo parte desse Deus maravilhoso que nos criou a sua imagem e semelhança, nada menos que isso. Então nós precisamos resgatar a nossa dignidade humana de filhos e filhas. Nós temos nossas caminhadas difíceis, é verdade, mas Ele caminha conosco, é a promessa dEle: eis que estou com vocês até o final. Ser forte e corajoso. Você vai aguentar, vai aguentar assim a mão e vai sair do outro lado, entrando na terra prometida, desde que você honre a atitude de Cristo. Graça é algo assim que nos espanta. É um amor imerecido. Graça é merecida, graça. Nós merecemos. Essa semana, como eu já disse aqui na nossa escola bíblica dominical, que essa semana eu ouvi de um homem já bastante maduro, que ele se tinha em alta conta, que ele se achava uma pessoa muito boa, que era uma pessoa devassa. Hoje nós temos uma sociedade que não quer ser questionada, que se julga tão grandioso que o próprio Deus não tem muito o que fazer, porque para Deus habitar no nosso coração temos que nos reconhecer pecadores. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E se nós dizemos que não temos pecado, João fala que nós somos mentirosos. E João fala na ilha de Patmos, no final do capítulo 20 de Apocalipse, fala que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Nós não podemos entrar por esse caminho. Se nós acharmos que nós não somos tão maus assim, que não somos nem pecadores, nós somos mentirosos. Isso é Deus falando. E se Deus fala, eu não tenho que questionar. Eu tenho que posso até me questionar onde, qual o caminho que estou fazendo. E aí deve vir o arrependimento, a confissão desses pecados. A graça de Deus vem e te abraça hoje. A graça de Deus vem e nos toca no conchego. Se imagine agora, meu irmão, minha irmã, sendo abraçados pelo próprio Senhor Jesus. Ele está aqui. E Ele fala assim para você: o que você hoje precisa? O que hoje você está precisando? De qual nível é a nossa necessidade? Seria material, emocional, espiritual, física? De qual nível? O ser humano busca uma completude sempre. Sempre há algo para se alcançar, obter, ter. Ter e ser algo distinto. Erich Fromm, grande pensador, já estabelecia essa discussão entre a sua ação no mundo da psicanálise, da psicologia, entre a força do ter e a força e a vontade do ser. São campos antagônicos. Melhor ser do que ter, mas nós estamos numa sociedade que privilegia o ter, ter, mais ter. E isso está dentro da nossa alma, do nosso coração, e nós precisamos controlar isso. Há sempre uma procura pelo interminável, uma coisa constante. Daí nós apelamos para a nossa fé, apelamos para Deus, apelamos para Jesus e para outros mundos da nossa religiosidade, porque nós queremos ser completos, queremos receber tudo aquilo que nós achamos que precisamos. Aliás, o que nós precisamos? Acho que essa é a pergunta que deveria vir antes de qualquer outra. O que nós precisamos hoje? Ah, pastor, eu precisava isso. Eu acho que você precisa pensar um pouquinho mais a sério a respeito disso. Nós elencamos uma série de coisas, eu acho que você está pensando às vezes na sua vida relacional, familiar. Isso é um bom caminho. Material, aí já começa a dispersar um pouquinho. Mas antes de mais nada, a coisa mais importante do que você precisa de fato é se encontrar com Cristo. É ser abraçado por Jesus. E o resto, as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso está na boca de Jesus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. A
fazer a sua vontade, e as demais coisas você serão acrescentadas. Porque quando nós buscamos a Deus, nós somos transformados. Nós precisamos entender isso, porque quando nós buscamos a Deus, Deus nos abraça, nos envolve, nos expurga os pecados, porque nós não podemos ficar com Jesus com os nossos pecados. Não é possível, que Ele é santo e santo. Nós precisamos então sermos purificados, e aí a partir daí teremos uma nova vida, porque nos tornamos uma nova criatura, porque a graça de Deus nos leva a isso. Então o que nós precisamos? Se encontrar com Cristo. E eu queria fazer uma outra pergunta, que às vezes nos leva a um bloqueio até. Mas não se preocupe não, que muitos de nós não conseguem responder essa pergunta simplesmente: quem é você? Quem somos nós? Você consegue explicar quem é você? Quem é você? É fácil perguntar para o vizinho assim: me explica quem eu sou. Aí ele vai falar alguma coisa de você. Quem convive com você vai falar alguma coisa sobre você. Às vezes é um pouco de prepotência também. Mas agora, para a gente falar quem sou eu, tem gente que não consegue. A palavra de Deus me ajuda a responder essa pergunta também. Uma vez um colega foi desafiado a ir a um centro de macumba, onde baixava lá muitos espíritos, e ele muito crente, um grande amigo. Ele chegou lá, entrou naquele centro lá, e daqui a pouco alguém ia conversar com ele e mandou pedir para ele ir embora. Olha, peço para o senhor ir embora, porque a gente não consegue trabalhar aqui. E aí, quem é você? Perguntou para ele. Eu sou aquele que o Senhor Jesus me fez ser. E foi embora. Quem é você? Você consegue se definir? Elaborar uma ideia clara de quem é você? Nós nos afastamos tanto do Senhor, do Deus vivo, que sequer podemos compreender quem somos. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, o próprio Deus vivo. Ele nos fez maiores que os anjos, sou menor que Ele, e nós nos perdemos aqui na nossa caminhada, nessa vivência dessa humanidade preconceituosa, hedonista. Nós nos enchemos tanto de nós, parece que nós estamos dentro de um quarto que é só espelhos, nós só nos enxergamos, nada além disso. Ficamos tão cheios, ensimesmados, e achamos que isso é amor de Deus. Não é, você está longe. Porque quando nós nos encontramos com o Senhor, nós enxergamos tudo de maneira mais clara. A partir de quem? Reconhecendo quem nós somos e quem nós poderemos ser. Eis que faço nova todas as coisas, e nós podemos ser novas criaturas. E ele vai falar de repente, como falou para Nicodemos, um senhor, um príncipe, um doutor da lei: olha, vos é necessário nascer de novo. E ele ainda tão razoável, tão raso, tão medíocre na sua espiritualidade, apesar de príncipe dos judeus. Como é que eu posso ser um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe? Não entendeu? E às vezes nós criticamos Nicodemos, às vezes não somos igual. E Jesus está do nosso lado com a sua salvação, com a sua graça, e a graça de Deus vem e nos tira dessa meritocracia. A graça vem, nos enche de fé, e nós vamos vivendo, e nós vamos ser julgados não pelas nossas ações. A salvação pela fé. É ela que justifica Abraão, que me justifica. É ela que me purifica, me limpa e me coloca diante de Deus santo como Ele é. E nos dá a capacidade de continuar a nossa vida. Depois você reflete um pouco mais nisso. Quem é você? Jesus veio. A graça se fez presente. O que é a graça de Deus também? Para mim é um perdão sem limites. A graça é tão graciosa, tão maravilhosa, que é o perdão de Deus para
todos os nossos pecados, é o perdão sem limites. Pode pensar, definir assim, graça, o pastor falou que é o perdão sem limites. Eu acho que é um excelente pensamento. É quando eu posso me aproximar de Deus, não pelo meu mérito, porque eu sou isso, eu faço isso, eu deixo isso. Aí Deus fala assim, fala com a minha mão aqui. Graça é o perdão sem limites. É o maravilhoso agir de Deus em Jesus. É quando Ele nos dá o perdão e nos traz a vida e vida abundante e nos coloca salvos diante de um Deus que é santo. E ninguém se salva pelos méritos próprios, é graça de Deus. A salvação é de graça, é imerecida sim, imerecida, ninguém merece ser salvo. O apóstolo Paulo, depois de uma excelente caminhada com Cristo, sendo preso, açoitado, vilipendiado, surrado, torturado, dizendo, tudo que eu faço é imundice diante de um Deus santo. Então nós precisamos reavaliar nossas atitudes diante desse Deus que é santo. A graça vem com Jesus e Ele nos restaura e renova a glória perdida da nossa humanidade, do nosso ser. O Senhor quer restaurar o nosso ser. O Deus, o eu sou lá do Êxodo 3, quando o Senhor chama Moisés, você vai agora, tira a sandália do seu pé, porque a terra que você pisa é santa, eu quero que você saia daqui, desça esse monte aqui, rume a sua mochila, as suas coisas, e vai para o Egito, porque eu quero que você liberte o meu povo, e chegue lá e fale para o faraó, olha faraó, o meu Deus aqui, o Deus vivo, o Deus do povo que você escraviza hoje, Ele quer que você liberte, para que eles tenham um caminho rumo à terra prometida que o Senhor já preparou para eles, e tem que ser agora. Moisés já conhecia o faraó. Aliás, ele foi fugitivo do Egito. Ele primeiro tinha que confrontar o seu passado, a sua historicidade, ir lá enfrentar, e aí falar, olha, em nome de Deus. Como assim? Você quer que eu liberte os escravos, Moisés? Toda a minha força econômica estão na escravidão. Olha, é Deus que mandou. Quem é esse Deus? O Deus eu sou mandou. Diga para ele, Moisés, que o Deus eu sou, o ser existencial, o Criador de tudo mandou você fazer isso. Quem é você? A importância da nossa vida, a partir de tudo aquilo que nós concebemos em Cristo Jesus, é relevante, porque nós somos filhos e filhas do Senhor Deus Altíssimo, a imagem e semelhança dele, que está hoje, quem sabe, precisando ser retomada e revisitada, e renovada, transformada. Às vezes estamos rastejando pela vida, rastejando com as enfermidades, rastejando com as drogas, rastejando com as mesmices da vida de sempre, rastejando com os péssimos relacionamentos, rastejando com os pecados de estimação, rastejando. E o Senhor quer restaurar a nossa dignidade. Ele vem e nos abraça nesse momento com sua graça maravilhosa e nos faz deitar no seu ombro como o profeta amado João fazia com Jesus e fala assim, filho, eis que faço de você hoje uma nova criatura. É a graça de Deus disponível a nós, porque o Deus eu sou quer que nós sejamos, quer restaurar o nosso ser. Ele não se preocupa com o ter, mas sim com o nosso ser, que vem dele. Nós somos feitos da mesma substância divina. Glória a Deus, aleluia. Terceiro aspecto, a graça era regeneradora. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Lá no Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, nós somos criados da imagem de Deus. O pecado veio, a serpente veio e nos arrumou uma confusão enorme. Nós temos ouvido as serpentes até hoje falar no nosso ouvido. Mas um dia ela vai ser cessada. Nasceu aquele que esmagará a cabeça da serpente. E aí veio o pecado que depredou tudo.
a humanidade caiu no estado de depravação total. Salmo 51, verso 5, quando Davi abre seu coração perante Deus, estava em pecado, o profeta foi visitá-lo, e ele falou: Senhor, aí ele caiu em si, e falou: Senhor, não tire da tua alegria, da tua presença da minha vida. Nós estamos caminhos da depravação total. Um dos outros pontos, dos pilares da nossa teologia reformada, a depravação de todos os homens. Por isso nós precisamos passar pela cruz de Cristo, abraçar Jesus, a sua graça, porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. No Salmo 51, verso 5, Davi fala assim: eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. A nossa sociedade é pecadora. Nós vivemos num mundo pecador. Então a graça vem e nos envolve, nos separa. Nos dá concepção de tempo e de espaço, de mentalidade. O Espírito Santo nos visita de maneira tal que nós podemos ter visões, enxergar aquilo que está à nossa volta. E vemos quão importante nós somos, se nós não nos diluirmos nessa sociedade depravada. Por isso, precisamos resgatar a nossa dignidade do nosso ser, do eu sou. O Senhor veio e gratuitamente ofereceu a sua graça, o seu perdão, a sua vida. Ofereceu de graça a eternidade a todos os que nele creem. A graça é um abraço bondoso de Deus para todos que creem. Às vezes nós temos pessoas que não gostam muito de abraço, né? Você conhece bem assim que para cumprimentar o pastor gosta de dar, né? Então um beijinho às vezes. Independente de sexo. Tem homens e mulheres que se percebem assim que são traumas terríveis. Fico pensando, nossa, por que passou esse irmão, essa irmã? Que não consegue abraçar nem cumprimentar o pastor com o mínimo calor. Porque nós latino-americanos somos calorosos, mas tem um povo que são traumas. Traumas de infância, muita violência no lar. Acho que todo mundo não pode abraçar ninguém, porque Jesus quer nos abraçar. Às vezes nós transferimos toda essa culpa nossa, esses traumas, que Deus não tem culpa, para o próprio Senhor. Não queremos ser abraçados por Ele. E Ele é tão carinhoso. Ele olha para nós como filhos e filhas. Ele veio para quê? Para os seus. Infelizmente os seus não receberam. Ele quer ser recebido. Ele é tão carinhoso e tão educado que Ele não invade o coração de ninguém. Eis que estou à porta e bato. Ele quer ser presente na sua vida. Mas você que vai ditar as regras. Como vai ser essa relação? Vai ser integral ou parcial? Você vai deixar todos os cômodos da sua casa para Ele habitar ou algum só? Você vai ser 100% ou vai ser parcialmente, alguns por cento aqui, outro mais lá? Ele quer que nós vivamos integralmente. E aí vem a felicidade. Uma vida livre. Uma vida livre do pecado, livre de nós mesmos, livre das mesmices, livre das nossas mazelas físicas e emocionais, psicossociais. Ele quer nos libertar completamente. Basta nós colocarmos a nossa cabeça aqui no seu ombro e confessarmos e nos envolvermos com Ele e deixarmos que Ele nos encaminhe, porque Ele quer estabelecer conosco a reconciliação. Reconciliação. Esse é o fruto principal da graça de Deus. É o alimento principal da graça de Deus, a reconciliação. Por isso que Ele estabelece conosco a mesa, a memória, e fazer memória meu que é a ceia do Senhor. A reconciliação. É Deus que se entrega e ama as últimas consequências. E eu creio que isso é graça. E se nós deixarmos Ele agir no nosso coração, no seu abraço, e não formos truculentos, comece a abraçar mais.
Comece a abraçar mais Jesus na sua oração, que você vai ser abençoado até nas suas relações emocionais e afetivas. Eu sei que às vezes as pessoas não foram muito abraçadas na sua infância. Tem gente que não consegue abraçar porque não foi abraçado pelos pais. É verdade. Mas você vai recriminá-los? Não. Continua amando-os e respeitando-os, porque também ninguém dá o que não recebeu. Isso é produto do pecado ainda, depravação de todos os homens. Produziu uma sociedade sem afetividade e nos produziram com carências. Mas veio Jesus com sua graça. Ele fala assim, você pode ser abandonado por todo mundo, por seu pai, por sua mãe, por seu esposo, por seus filhos, mas eu jamais te abandonarei. Aleluia. Ele vem nos restaurar a nossa emoção, vem nos cura das nossas fraturas emocionais, vem nos dar a vida eterna. Aleluia. Não porque nós merecemos, porque Ele nos amou. É simples, basta nos abrirmos para Ele, para a sua graça, que seremos abençoados. Amém. Ouviremos agora um cântico, louvaremos a Deus, não ouviremos. E nesse momento, quem trouxe seu dízimo, sua oferta, queria trazê-lo ao gasofilar. Os nossos visitantes não se constrangem, porque é a prática da igreja local. Fiquemos em pé, irmãos, porque é um cântico muito conhecido. Vamos louvar a Deus com alegria. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti.